Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Hoje nós vamos contar uma história de heroísmo, de determinação, de força de vontade, como talvez você jamais tenha visto igual. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. A história que nós vamos contar hoje, nós temos aqui uma bicicleta apenas para cenário, é uma automoto, como a gente chamava aqui no Brasil, uma bicicleta que foi muito famosa no começo do século XX, ganhou 3 Tour de France essa marca. E essa daqui é uma bicicleta mais ou menos do final dos 40, começo dos 50. Uma bicicleta que tem algumas características peculiares e nós não vamos falar dessa data, a data que nós vamos falar é mais antiga, ela está aqui apenas para cenário e vai chegar um momento em que nós vamos falar especificamente dessa bicicleta. O ciclismo é um esporte interessante porque ele fala de lugares, ele fala de uma estrada, de uma curva, de uma subida, de uma descida, né? De uma região, enfim, o ciclismo tem essa particularidade. Inclusive, se a gente pensar bem, o ciclismo é talvez hoje em dia um dos, ou se não o esporte em que você tem mais possibilidade de estar perto do seu ídolo sem gastar um centavo para vê-lo, porque o ciclismo, diferente dos esportes que cobram ingresso para você assistir, o ciclismo você pode assistir, por exemplo, indo à beira de uma estrada por onde vai passar uma prova de etapas. É muito legal isso. Esses dias mesmo eu vi uma foto de um pessoal aplaudindo os ciclistas que estavam correndo o Tour de Flandres, aplaudindo numa esquina, um açougue, os açougueiros na calçada, aplaudindo os ciclistas passando, né? Um negócio muito legal, uma peculiaridade, uma particularidade do ciclismo. E essas histórias que nós vamos narrar hoje, ela se passa no pé do Col du Tourmalet. O Tourmalet é uma montanha extremamente emblemática para o Tour de France. Ela entrou para o calendário do Tour de France em 1910 e quem ganhou a primeira prova lá foi um ciclista chamado Otávio Lapise. E não é dele que nós vamos falar, mas só para localizá-los. Essa montanha tem uma estátua, no pico dessa montanha tem uma estátua chamada O Ciclista Gigante. Essa estátua foi feita bem depois, né? Já acho que em 1999, se eu não me engano, mas ela se tornou uma tradição. Só a estátua já é uma história. É uma estátua de um ciclista que tem 3 metros de altura por 2,40 de comprimento e pesa 350 quilos a estátua. O curioso dessa estátua é que ela é removida. Todo inverno ela é removida porque a região fica coberta de neve. Naquela região há prática de outros esportes também e por ela ser pesada, pode acontecer algum acidente ali. Todo inverno eles tiram essa estátua com um caminhão, obviamente, e levam para 2 cidades que tem no pé da montanha. A montanha pode ser atingida por duas entradas, vamos dizer assim. Uma delas é a cidade chamada Saint-Marie-de-Campan, é uma das subidas, e a outra é uma cidade chamada Luz-Saint-Sauveur, que essas 2 cidades, eles dividem a questão de onde guardar a estátua durante o inverno, quando ela fica armazenada em algum lugar, e quando chega o início, não sei se exatamente da primavera ou do verão, eles levam a estátua novamente para o cume da montanha e todo mundo os ciclistas da região fazem uma procissão, né, de bicicletas para levar essa estátua. Claro, procissão é um termo que eu usei, né? Procissão vem da religião e tal, mas enfim, eles fazem lá, acompanham a subida da estátua montanha acima e cada ano eles saem ou de uma cidade, dessas 2 que eu falei, ou de uma ou de outra, para levar a estátua lá para o topo da montanha, onde ela vai ficar durante a primavera, o verão e vai ser retirada novamente no inverno, né? Uma curiosidade bacana só para contar todas essas coisas aí. A cidade que nós vamos falar hoje é Saint-Marie-de-Campan, é uma cidade pequena, tem em torno de 1000 habitantes hoje, né? Bem pequena, mas a história é a seguinte, nós vamos falar do ciclista Eugène Christophe. Eugène Christophe foi um ciclista muito forte do início da história do Tour de France, um ciclista que ganhou etapas, um ciclista que sempre esteve para ganhar o Tour de France, mas sempre acontecia também alguma coisa que ele acabava não ganhando o Tour de France. Ele não conseguiu ganhar o primeiro lugar em nenhum Tour de France. Em 1919, logo após o final da Primeira Guerra Mundial, o Tour de France fez uma alteração bastante importante que perdura até os dias de hoje.
Naquela época, os ciclistas corriam por estradas empoeiradas, as roupas que eles usavam não eram coloridas como as de hoje, porque as técnicas de tingimento eram mais simples, as cores eram todas mais em tom pastel, mais apagadas, etc. E os jornalistas reclamavam que não dava para distinguir o líder no meio dos outros ciclistas. Ele usava uma abraçadeira, dizendo que ele era o líder, né, na classificação geral, mas não tinha como distinguir. E aí, juntando a imprensa que vivia pedindo uma forma de distinguir o líder e também levando em conta que o jornal que patrocinava o Tour de France, que se chamava L'Auto, ou L'Auto, eu não sei exatamente porque é francês, mas esse jornal, ele tinha as páginas amarelas. As páginas do jornal, a folha em que o jornal era impresso, era amarela. Então, criou-se a camisa amarela. Foi aí o surgimento da camisa amarela no Tour de France de 1919. E o nosso personagem de hoje, o Eugène Christophe, era o ciclista que liderava o Tour de France naquele momento. Então, ele acabou sendo o primeiro camisa amarela. Infelizmente, a seguir ele acaba perdendo a camisa e ele acaba, como eu já falei, em nenhuma vez ganhando o Tour de France. Mas ele não ganha o Tour de France, não porque ele não tivesse capacidade para isso, não porque ele não tivesse a força física para isso, muito pelo contrário. Ele é um ciclista extremamente forte que já havia vencido a Milan-San Remo, né, entre outras corridas importantes que ele venceu. E na etapa que nós vamos falar agora, é uma etapa 6 anos antes da criação da camisa amarela. Essa etapa é de 1913. Ele estava correndo a etapa de 1913 e o líder do Tour de France havia abandonado por algum problema lá e ele começa então a liderar o Tour de France. E chega uma etapa lá, as etapas no começo do Tour de France, né, elas eram gigantescas. Depois que foi mudando, porque perceberam que as etapas tão longas como era, chegava a ter etapa de quase 500 quilômetros. Por ser muito longas, ela deixava de ter característica de corrida e passava a ter uma característica de resistência, prova de resistência. Então isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje as etapas são longas, mais perto das que haviam naquela época e mais ainda, considerando a dureza das estradas, elas diminuíram bem a extensão da etapa, a duração, etc. Essa etapa de 1913, ela previa naquele dia 326 quilômetros, passando por 5 montanhas duríssimas. Ele subiu as 2 primeiras montanhas, estava bem colocado, o que liderava o Tour de France já havia abandonado e ele então assume a liderança do Tour de France. E ele vem numa distância de aproximadamente, calculada naquela época pelo organizador, de 18 minutos de vantagem para o segundo colocado. Ou seja, ele vinha muito bem para aquele Tour de France, né? Curiosamente, né, voltando um pouquinho atrás, ele teve um Tour de France, não sei se vocês sabem dessa parte da história, os Tour de France, durante um período, eles eram corridos e era contado por pontos. E o Eugène Christophe, nessa época que era contado por pontos, ele perdeu um Tour de France que ele teria ganhado se fosse contado por tempo, né? Mas como era por ponto, ele acabou perdendo. Por tempo ele ganhou, mas por ponto ele perdeu. Aí mais para frente, inverteram o jeito de calcular o Tour de France. Ele passou a ser contado por por tempo e não mais por pontos. Aí quando passou a ser contado por tempo, ele ganhou por pontos, mas perdeu por tempo. Ou seja, ele é um cara que estava sempre ali batendo na trave e tal, mas não conseguia ganhar. Mas sempre ali, terceiro, quarto, sempre ali batendo na trave. E nessa etapa, ele vinha com 18 minutos de liderança para o segundo colocado, quando em determinado momento, ele nessa época pedalava pela Peugeot, em determinado momento ele sente que o guidão dá uma bambeada, ele para ver o que aconteceu descendo e ele descobre que tinha quebrado o garfo da bicicleta dele. É bom aqui já fazer um lembrete, porque talvez vocês vejam alguma versão que fale que ele bateu num carro e o garfo quebrou. Essa versão muito provavelmente não é verdadeira. Por quê? Porque ela foi inventada pela própria Peugeot porque pegava mal para a Peugeot, que era uma grande fabricante de bicicleta, dizer que o garfo da bicicleta havia simplesmente quebrado, simplesmente com os buracos da estrada, etc. Se bem que as estradas que eles andavam naquela época eram horríveis mesmo. Mas o próprio Eugène Christophe nunca falou que foi um acidente. Sempre que perguntavam para ele, ele desconversava e contando a história, ele nunca fala de acidente. Então, provavelmente o garfo se rompeu por fadiga, por solavanco, etc., acabou se rompendo. E aí,
ele é vítima de uma regra muito séria que havia naquela época. Tour de France naquela época, o ciclista não podia obter ajuda nenhuma, de nenhuma forma, em relação a nada. A bicicleta tinha que ser mantida pelo ciclista. Furou o pneu, o ciclista tinha que consertar o pneu. Quebrou a bicicleta, ele tinha que consertar a bicicleta. E Eugene Christophe, quando quebra a bicicleta dele, ele, naquele desespero de não ser pego pelo caminhão vassoura vocês sabem, é aquele que vai no fim do Tour de France pegando aqueles que estão fora do tempo. O que ele faz? Ele coloca a bicicleta nas costas e caminha com a bicicleta nas costas para ir até um lugar onde ele pudesse consertar o garfo da bicicleta. Esse lugar estava a 10 quilômetros de distância. Ou seja, Eugene Christophe coloca a bicicleta nos ombros e caminha 10 quilômetros até chegar à primeira cidade. Obviamente que nesse tempo todo, aquele que estava em segundo ultrapassou ele na classificação, ultrapassou ele na estrada, na classificação. E quando chega na cidade, ele pergunta para uma mulher onde que tinha o ferreiro, a mulher indicou o ferreiro, ele foi até o ferreiro e chegou lá, ele encontrou um ferreiro onde ele podia consertar a bicicleta. Só que um detalhe, ele não podia pedir que o ferreiro consertasse a bicicleta, ele tinha que ele mesmo consertar a bicicleta. E aí vem uma imagem que ficou famosa, alguém desenhou uma imagem que é super famosa para representar essa cena, em que ele, ciclista, com a roupa de ciclista, com camiseta, calção, ele está lá consertando a bicicleta e ao lado dele estão os comissários da corrida. Porque a hora que ele quebrou, os comissários já ficaram de olho nele e quando ele vai chegando perto da cidade, as pessoas ali da cidade ficam sabendo que aquele grande ciclista está vindo com a bicicleta nas costas. Várias pessoas, a cidade é muito pequena, mas várias pessoas da cidade vão até ele e caminham com ele, né? Como se fosse uma comissão caminhando com ele até a ferraria. Ele adentra a ferraria e aí ele faz um combinado rápido ali com o ferreiro, em que o ferreiro vai dando as instruções para que ele conserte o garfo da própria bicicleta. Eugene Christophe era chaveiro e por ser chaveiro ele tinha alguma habilidade, conhecia um pouco ali e o cara vai falando para ele e ele vai. Então tem uma cena famosa, né, em que aparece ele com um martelo assim acima da cabeça, a bicicleta deitada assim, o garfo lá no fogo e uma série de homens de casaco ali, alguns homens de casaco, chapéu ali, que são os comissários da corrida e também fiscais das outras equipes, né? Havia várias pessoas ali fiscalizando para que ele não fizesse ninguém o auxiliasse ali. Mas chega um momento em que não tem como ele controlar o fogo, né? E ao mesmo tempo consertar a bicicleta, porque senão o fogo se apaga. Então ele chama um menino que está ali por perto, de 7 anos de idade, e esse menino vem ali e fica acionando o fole, né, para jogar ar ali no fogo, para o fogo se manter aceso. E em função disso, ele acaba depois sendo penalizado em mais 10 minutos, porque ele teve auxílio do menino para manter o fogo aceso. Essa penalização depois foi diminuída para 3 minutos, mas isso acabou impossibilitando e ele acabou não chegando entre os 5 primeiros naquele ano no Tour de France. E durante o momento em que ele estava consertando ali, que dura um certo tempo, o tempo total que ele perdeu foi pouco mais de 3 horas, enquanto ele está ali consertando a bicicleta, os comissários da corrida ficam com fome, né? E pedem para sair, né? Querem sair para ir comer alguma coisa. Ele fala, comam carvão, eu sou o prisioneiro e vocês são meus carcereiros, vocês têm que ficar aí. E aí os caras são obrigados, todo mundo fica quietinho, diz que ninguém dá um pio, e ele conserta a bicicleta. E ainda naquele dia ele pega a bicicleta e sobe mais 2 montanhas altíssimas, porque o dia previa 5 montanhas. Então, uma coisa assim de altíssima força de vontade, né? Porque ele podia simplesmente ter desistido da corrida. Ele tinha perdido a corrida já ali, né? Não ia mais fazer pódio no Tour de France e tal, mas o cara tem uma força de vontade incrível, um exemplo de determinação, que inclusive em 1951 há toda uma cerimônia aí em que colocam uma placa no local, uma placa onde tem alguns dizeres falando justamente desse ato heróico do Eugene Christophe. Aqui, em 1913, o ciclista profissional Eugene Christophe, primeiro na classificação geral do Tour de France, ele era líder, né? Vítima de um acidente mecânico no Tourmalet, consertou o garfo de sua bicicleta na ferraria. Tendo coberto grande quilometragem a pé nas montanhas,
e tendo perdido muitas horas, Eugene Christophe não abandonou a corrida que ele deveria ter vencido, mostrando um sublime exemplo de força de vontade. Essa é a placa que está até hoje lá na casa em Saint-Marie de Campan. Uma história incrível que nos motiva a sermos também nas nossas pedaladas do dia a dia, a sermos aí heróicos no que a gente faz. Ele teve mais 2 situações em que novamente ele vai ter 2 vezes quebrado o garfo da bicicleta e que ele sofre demais por isso. Em 1921, inclusive, ele estava também liderando, quebra o garfo, ele perde muito tempo. O jornal que patrocinava o Tour de France faz uma lista entre os leitores para conseguir arrecadar para ele o mesmo prêmio do vencedor do Tour de France. Muita gente doa dinheiro, inclusive gente da nobreza, da aristocracia, etc., porque o ciclismo era um esporte muito acompanhado pela nobreza, por reis, por duques, etc., e fazem uma arrecadação em que ele recebe o mesmo prêmio do vencedor do Tour de France, reconhecendo a força de vontade que ele tinha, mas ele também fez diversas outras coisas e qualquer dia nós falamos um pouco mais do restante da carreira dele. Hoje eu queria deixar apenas essa passagem aí de um exemplo de determinação e força de vontade que deve estar presente também na gente quando nós fazemos as nossas pedaladas, que também até hoje exigem muito da gente. O ciclismo é um dos esportes mais extenuantes que tem, mas também um dos esportes mais fascinantes. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo episódio. Grande abraço!